Eu não sou o mais experiente dos velejadores, mas já passei por algumas coisas neste tempo no mar. Ondas grandes, ventos fortes, um raio direto no meu barco, mas um ciclone ainda não estava no meu currículo. Esta semana, isto estava para mudar. Cheguei há pouco em Santa Catarina, me despedi dos amigos e encontrei a Aline novamente. Só agora notamos a saudade que estávamos da água salgada e do verde. Florianópolis é uma cidade linda, cheia de lugares para explorar. Paramos em Santo Antônio, que é um lugar com uma comunidade de velejadores muito legal. Lá voltamos a usar diariamente o nosso botinho. Para quem mora a bordo, é como se fosse o carro. É nele que você traz compras, sai e volta para casa. Santo Antônio de Lisboa é bem abrigada dos ventos de norte a sudeste, mas com o sul ou sudoeste, notamos que precisávamos sair de lá. Na primeira frente que pegamos, não parava um copo na mesa, balançava muito. Tá balançando pra caramba. Não pretendo ficar aqui da próxima vez que entrar o vento sul. Tem que partir pra uma outra ancoragem e voltar depois que passar a entrada da frente. Balançando bastante. Mas eu tenho que terminar o episódio hoje. E tá difícil terminar o episódio. Porque tá sendo fogo manter a concentração com esse balanço. Mas você não tem noção, tá balançando muito. Parece que tá velejando, não balança tanto, eu acho. A segurança está frequentemente em um lugar. Mas às vezes, morando em um barco, ela está no movimento constante. Tá melhor assim que parado. Florianópolis, para quem mora a bordo, tem um problema. Não há um lugar abrigado de todos os ventos. Então, quando o vento era norte, estávamos em Santo Antônio. Mas quando chegava o vento sul, íamos a Jurerê. É uma praia muito bonita, com águas verdes e protegida dos ventos de sul. Na verdade, mais ou menos. Não há pista para formar ondas. Estamos muito próximos à terra. Mas ele ainda chegou forte enquanto estivemos lá, 40 nós. Nada disso nos impediu de curtir o sol e finalmente o calor. Dá para dizer que para nós o frio acabou esse ano. Jurerê tem um pier em que você pode deixar o bote para andar pelo bairro. E uma sede do Yacht Clube Santa Catarina, que oferece 2 dias em uma poita para quem é de fora. Novo corte de cabelo e ancorado aqui com ventos fortes em Jurerê. Imagina como é que tá lá em Santo Antônio. Deve estar fogo. Ainda bem que a gente tá aqui. Âncora... Pô, essa âncora roca muito bom, cara. Eu tava monitorando aqui, não foi 1 centímetro para trás. Pra trás nem pra pegar impulso. Antes de sair de Rio Grande, eu não falei no último episódio, mas a gente arrumou aquele espaço do leme que a gente tinha cortado. Acho que ficou bem legal. Gostei bastante do resultado, ficou bem prático, fácil de tirar. E essa dica do leme foi uma dica do Henri, cara, que apresentou um cara muito bacana que trabalha com inox lá. E saiu R$260. E eu achei que foi um preço bom. Agora eu vi que o meu corte de cabelo tem um topete. Ainda não tomei um banho de mar, mas vai acontecer a qualquer momento. Alguns poucos dias depois, o vento viraria nordeste e novamente precisaríamos voltar para Santo Antônio para se esconder. Na saída encontramos o veleiro Bubi da Vivi e da Rúbia, que entrevistamos no hashtag Sal número 11. Deu uma baita saudade. E o veleiro Eco, um projeto fantástico de um veleiro laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, mas que infelizmente foi parar na praia nesta mesma noite. Um acidente triste, mas que felizmente não teve grandes consequências e não tira a nossa admiração pelo projeto. De qualquer forma, foi bom ter saído de lá antes do vento nordeste chegar. Uma coisa legal de ter que se deslocar toda hora é velejar frequentemente. Santo Antônio é um bairro português tradicional de Florianópolis, cheio de restaurantes, feirinhas e cafés descolados.
muito legal para passear. Lá fomos entrevistados pela Fabiane Paza e pelo Jonathan, da Rede Record. O mais legal é que eu acho que eles gostaram pra caramba de velejar. Amamos a matéria que eles fizeram. À noite fomos a um churrasco com os velejadores de Santo Antônio de Lisboa. Havíamos conhecido poucos deles até então. E no dia seguinte, a Aline teve que ir para São Paulo, para ajudar os pais dela que estavam se mudando. E tínhamos várias coisas nossas na casa deles ainda. Depois de deixar a Aline na rodoviária, aproveitei para andar um pouco pelo centro e voltar ao meu pequeno bote deixado na praia. É muito engraçada a interseção entre esses dois mundos. Um pé na terra e outro no mar. É como morar na zona rural, só que dentro da cidade. Você acaba tendo uma visão um pouco de fora, de outra perspectiva. Especialmente quando está na âncora ou apoitado. Voltando à noite, descobri o que me esperava nos próximos dias. Galera, eu soube que tá vindo um ciclone, talvez. Com certeza ventos do tamanho de ciclone, não sei se vai ser um sistema de ciclone. Mas vai ter rajadas de 90 nós. Aqui onde a gente tá não é abrigado para isso. Eu acho que eu vou para Porto Belo. Tentar me abrigar lá, porque parece ser o melhor lugar. Caramba, 90 nós é muita coisa. De repente eu vou amanhã. Essa foi uma notícia que mudou tudo. Era só uma previsão ainda, especialmente porque só vi em um dos modelos meteorológicos que eu uso. Eu não sou um meteorologista para ter total ciência do que estava vendo nessa situação. Mas 90 nós é algo que eu não estava a fim de enfrentar, mesmo sendo só uma possibilidade. Os modelos meteorológicos são algoritmos matemáticos que recebem informações de estações, satélites ou outros modelos meteorológicos e tentam simular as condições que alteram o clima, como pressão atmosférica, temperatura, relevo, etc. Não existem muitos modelos globais em operação, que simulam de uma vez o clima de todo o globo, pois eles exigem um grande poder de computação para rodar. Vou citar 3 que me vêm à cabeça. O GFS, rodado pelo NOAA americano, o ECMWF, rodado pelo European Center for Medium Range Weather Forecasts, e há um também rodando no Brasil, o BAM, Brazilian Global Atmospheric Model, rodado pelo CPTEC, que descobri há pouco. O GFS é o mais popular. A maioria dos aplicativos de previsão do tempo rodam ele, só muda a interface. Até porque ele é gratuito. Outro deles, o modelo europeu, que é pago, considerado mais moderno, com mais resolução e não hidrostático, uma técnica que considera melhor os relevos do terreno, mostrava um ciclone extratropical se formando, com rajadas de até 90 nós. O GFS mostrava um sistema mais ameno. Também não enxergava nada demais no modelo brasileiro do CPTEC. Ainda não era nada certo, era só uma rodada do modelo. E eu não sou meteorologista, mas logo recebi outras publicações, aí sim profissionais, falando da possibilidade do ciclone. E aqui na poita que eu tô, o vento para esse vento de sudoeste a oeste é muito ruim. E embora a poita seja boa, se realmente tiver ventos de 90 nós, como tá falando, que por você ter uma ideia, 64 nós já é a força de um furacão classe 1, né? Então, tô buscando opções. Mas eu acho que ali é complicado. Muito aberto para onda de mar, depois é complicado. Tem ganchos que eu consegui uma poita que parece bacana. Ir para Porto Belo é uma opção também, seria legal. Uma opção seria ir para o Veleiros da Ilha, que é o clube que tem aqui, que tem um pier e com um quebra-mar. E eu vou me preparar. Se eu precisar ancorar, vou botar 2 âncoras, colocar uma na metade da corrente. Eu vou tirar tudo que oferecer resistência ao vento, né? Eu vou tirar tudo que é tecido aqui, dog house, as velas,
guardar o bote em algum lugar se eu puder e ficar no barco para se precisar motorar contra o vento. Não é certo ainda, esse ciclone pode não acontecer, né? É só uma previsão, mas já está há 3 dias de acontecer. O SMWF é uma previsão muito boa, tem dado super certo. Então, é uma sensação meio estranha, porque tem esse... tá tudo certo, mas você sente que tem alguma coisa estranha no ar, mas essa sensação é inimiga. Eu tenho que focar no que eu posso fazer e ficar com a cabeça tranquila para agir bem. Tomara que não aconteça nada, seja que nem aqueles filmes do History Channel, que tipo, acharam o pé grande. Chega 50 minutos de vídeo e no final, não era. Conforme os dias passaram, as previsões, com leves variações, se manteram. E o modelo americano começou a ficar mais parecido com o tempo. Então um dia a Marinha emitiu um aviso e a coisa começou a ficar mais séria. Consegui uma vaga no Veleiros da ilha. Eu acho que vai ser um pouco mais seguro, mesmo assim tem seus riscos. E vou sair daqui de Santo Antônio por um tempo. Depois eu volto. Torcer pro melhor. O melhor é a previsão tá errada. Tenho que agradecer muito a Vivi e ao clube. E tô indo pra lá agora, vou preparar o barco, deixar tudo pronto pra quando chegar lá já amarrar o barco. Nossa, que notícia boa. Isso vai facilitar bastante, eu acho. Vai sacudir, porque ali é meio virado pro sul, tem um quebra-mar e tal. Mas eu vou estar amarrado num pier, vou ter recursos. Eu acho que é a melhor opção. Assim, tem um mar de ideias e até por causa do programa que é bem conhecido e assim, vieram muitas ideias de como se prevenir e eu agradeço a todas e muitas ideias assim que são bacanas e poderiam facilmente ser, né, e de pessoas que eu respeito, mas é interessante notar como entre as muitas pessoas que eu respeito e me deram dicas, muitas são diferentes uma das outras, inclusive conflitantes. Então é muito difícil navegar nesse monte de dicas. Eu sei que para quem deu a dica parece óbvio e tudo, mas tem muita dica na minha cabeça agora, tem muita coisa e eu tenho que optar por uma. E eu vou optar por essa e posso estar certo, posso estar errado. Agradeço a todo mundo que deu dicas. Por favor, não parem, é importante. Mas de sei lá quantas, digamos 100 dicas que eu recebi, eu vou ter que optar por uma. Não dá pra botar metade do barco em cada lugar. Não acabou ainda, não tá resolvido, ainda tem que preparar o barco super bem. Mas é uma coisa que me deixou mais contente. Isso aí, galera, saindo agora do lugar mais protegido. Até mais, Santo Antônio. Soltando as amarras e torcendo pro melhor. Aqui no estado, o ciclone Catarina causou sérios danos em 2004. E em 2016, uma ventania jogou 10 barcos de uma só vez na areia. Então, muito embora não seja possível comparar esse tipo de ciclone com os furacões classe 5 que aparecem no Caribe, é um motivo sério para se preocupar. Depois de enfrentar um trecho difícil com uma saída dura, outro episódio de perrengues. Bom, algumas pessoas já me questionaram por não colocar os momentos mais complicados a bordo. Então, na verdade eu coloco sim, inclusive quando cai um raio no meu barco. É que não acontecem tantos. Pensando bem, houve um momento que passei com Brutus, mas não estava gravando. Por sorte, o Marçal estava junto e fez desenhos fantásticos sobre essa aventura. 3 anos atrás, a bordo do Brutus. Prazer, meu nome é Tempestade. O Brutus é pequeno, 25 pés. Balança como amor ciumento.
Usa as 2 mãos e pés para evitar ser nocauteado pelas paredes. Os paineiros no chão se foram. Chaleira, mochilas e um boneco do Jaspion, tudo voa. As chamichungas enlouqueceram. Começou na Pax. Partimos de Ilhabela, 80 milhas até Paraty. Noite bonita, café infinito. Logo na saída, as chamichungas entraram forte. Uma orça no limite, mas tudo dentro da normalidade. O Adriano vai dizer que eu cantava Sidney Magal. Não é verdade. Um pouco antes da meia-noite, vimos os primeiros raios na proa. Não a mais alegre das luzes que um velejador pode ver. E mais um raio, e outro, e mais outro. Em minutos, navegamos em uma panela fervendo. As ondas desencontradas faziam Brutus pular e gemer como se César em pessoa levantasse da tumba. Sem 2 linhas de vida, o comandante pediu que eu permanecesse na cabine. Não acho fácil falar de uma tempestade. Não sou o lobo do mar. Os 50 nós de vento que fariam Amir Klink rir e aquecer café no Paraty 2 fazem as minhas bolas se abraçarem uma na outra a bordo do Brutus. Mas era uma tempestade. E foi uma grande experiência para mim. Não lembro da passagem das horas. Lembro de pensar 1000 vezes. Que diabos estou fazendo aqui? De resto, o que fiz foi me agarrar firme. Só muitas horas depois, quando o sol ligou o dia, as ondas baixaram, as chamichungas tinham ido embora. Motoramos toda a manhã e apoitamos em Paraty. Exaustos, dormimos até a noite. Quando acordei, o sono, a noite de verão ou algum demônio habilidoso transformaram o barco nunca mais do dia anterior em quando vamos de novo. Bem, não demorou muito. A tempestade foi como se um unicórnio de pelúcia sacasse a arma e fuzilasse a creche. Depois disso, o sonho de viver livre pelos mares ficou menos ingênuo. Podia ouvir um monstro de Júlio Verne rondando o barco, excitando Bauman antes de devorar tudo. O preço da liberdade é a segurança. O preço da segurança é a liberdade. Quer ser livre? É arriscado. Nemo sabia. Corto também. Parece que neste mês a natureza resolveu nos testar. Não acontecem tantas coisas assim. Ah, aquela ponte de novo. Pelo menos é de dia, espero que não tenha ninguém pescando. O Yacht Clube Santa Catarina Veleiros da Ilha tem uma baita estrutura. Fiquei impressionado e muito grato por terem nos recebido por aqui. A vantagem é que ficaríamos presos a um pier, que eu tenho certeza de que não sairia daqui. Enorme, feito de concreto. A desvantagem é que iria balançar bastante, pois o pier é vazado, corta parcialmente as ondas. Outra coisa bacana dos clubes é que é mais fácil conhecer as pessoas. Sempre tem uma área de bar, etc. Faltam menos de 24 horas pro ciclone chegar. Claro, não vai ser um furacão tropical do Caribe, não é nada disso. Mas vão ser ventos fortes. E aqui em Santa Catarina, há 2 anos atrás, de uma formação que, não sei, acho que não era do ciclone, vários barcos foram parar na areia, nas pedras. Então é uma coisa que não é pra brincar, assim. Então acho que a gente tá num pier muito bacana, que é super robusto. Vai balançar um pouco, mas eu tenho certeza que meu barco não vai sair daqui. Eu coloquei 2 cabos laterais em cada cunho pra frente, sendo 4 cabos, né? Passei tem mais 2 linhas indo pra frente lá que fazem a volta num pilar, que é tipo um cinto de segurança. Ele vai ficar bem frouxo, só em último caso se arrebentar todo o resto ele vai ficar tenso. Tem mais os springs laterais que eu prendi nas catracas, que são um ponto bem reforçado do casco, né? E atrás 2 linhas cruzadas para não deixar o barco balançar muito, assim, mas que eu não acho que vai fazer muita força, como os da frente, né? Então só botei 2. Tirei a genoa
porque é uma coisa que historicamente acontece muito, da Genoa abrir e der problema. Alguns barcos aqui também tiraram, outros deram uma amarrada. Amarrei a mestra para não ter também, para não ficar batendo ou rasgar, coisa assim. E depois acho que eu vou tirar o doghouse também. Acho que tá tudo ok, tô louco que chegue de uma vez, pra gente não ficar com esse clima. Existiam outros 2 barcos no meu lado. O Cuca Fresca, que era de uma galera do Rio que estava trazendo o barco de Porto Alegre. E nele estava o Felipe, que faz o Instagram Velejar Brasil. É um perfil muito legal, com várias fotos de vela interessantes e sempre divulga o hashtag Sal. E o Água Rasa, do Fernando e da Jarli. Choveu bastante no dia anterior à chegada do ciclone. A maior parte do tempo foi pensando no que fazer e não tanto fazendo coisas. Amarrar e preparar o barco até não foi demorado. Essa espera, incerteza, será que não vai chegar nada? Será que vou perder o barco? É o pior. Na hora que acontece é mais simples. Você simplesmente faz. A espera que é o mais complicado. Frequentemente a angústia é o que mais atrapalha. Eu saí pra almoçar alguma coisa, porque depois da manhã eu vou ficar intocado dentro do barco, não vou poder sair. Então, melhor fazer algo. Melhor já comer algo agora fora. Essa é a hora que começa a vir, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, ido pra aquele lugar. Mas é o pensamento errado agora. Focar na opção que eu peguei e melhorar ela. Enquanto eu gravava algumas imagens aéreas, eu e meu drone recebemos um ataque de gaivotas. Tive que descer rapidinho. Esse bicho não deixa eu voar de drone. Nordeste batendo forte agora. Tava previsto já. Deu pra ver que não tá muito perto do pier, né? Depois vai vir o sul e vai ficar mais afastado. Agora é fazer uma janta, descansar, dormir bem, que amanhã acho que eu vou acordar já meio agitado. E não sei se vou dormir amanhã, depois. Então, vai chacoalhar bastante, vai ser meio chato, mas vai passar. Mais uma coisa que vai deixar mais forte. Já tomei um raio. Agora é um ciclone essa tropical pra botar no currículo. É isso aí. Confiar nos cabos. Tem muitos, vai ter que arrebentar muito cabo pra mim sair daqui. Vai ter que arrebentar muita coisa. Se arrebentar um cunha não sai, se arrebentar cabo não sai. Então, isso aí. É uma noite bem estranha. Mas tá tudo calmo, mas você sabe que dá pra vir o ciclone. E sei lá, escutei algo bacana no fone enquanto cozinhava. Tomei um banho bom agora. A vida segue, né? A gente tem que... Já fiz o que eu podia fazer de melhor. Você para pra pensar na vida, para pra pensar que você pode se programar bastante, mas vem um inesperado e tudo muda. E você tem que estar pronto pra isso, pronto pra aceitar isso. Tudo que eu podia fazer, acho que eu fiz. Se tomei alguma decisão errada, tomei por ignorância, não por falta de fazer. E depois que acontece é fácil dizer o que é certo ou errado, mas antes de acontecer, ninguém sabe. A Aline me liga de vez em quando, super preocupada, com razão. Seria legal se ela estivesse aqui, mas eu também acho que é bom pra ela também não estar aqui nesse momento. Interessante, né? Tem coisas na vida que elas vêm e você pode fazer muito pouco a respeito. Não tem... Você pode amarrar, tentar se segurar alguma coisa. Mas uma coisa poderosa que eu tenho notado é que você pode mudar
a forma como você encara isso e como a tua mente reage, né? Você pode ficar, sei lá, calmo. A expectativa já era acordar chacoalhando. E quando acordei com sol, vento fraco, 10 nós, 9 nós, que é bem pouco, sul. Surpreendente. Bom, não era exatamente o clima que eu imaginava encontrar pela manhã. Por enquanto, tô quase tomando um banho de mar aqui. Será que não vai acontecer nada, meu? Tomara. Por enquanto, suando muito, 32 graus, sol, vento fraco. Por enquanto, o melhor ciclone da história. Pra mim, pelo menos. Tranquilaço. Calor, 34 graus, já não tô mais acostumado. E peguei uma gripe. Eu esteja com febre um pouco. Já pra chegar às 15 horas aí. Chegou o vento sul, pensei que ia ter alguma coisa quando chegasse à frente, mas não. A previsão tava mais forte às 15 mesmo. Vamos torcer pra não ser nada demais. Vou que chegue de uma vez já. Calor insuportável. Estou desacostumado. O vento estava sudeste, o que ia ser muito bom pra gente, porque a gente fica protegido do morro e da ilha, mas agora que chegou, ficou sudoeste. E já passou de 20 nós. E eu acho que vai crescer bem rápido agora, até as 15. E depois vai aumentar. Até o final da tarde, sei lá. Bom, já morreu bem tudo. Esperar passar. Vi um vídeo agora de Santa Marta, no farol de Santa Marta lá, o bicho tá pegando lá. Então chegou. Os primeiros minutos são de apreensão, checando se todos os cabos estão ok, sem roçar em algo que os faça romper, se nada no barco está forçando e etc. Enquanto o vento cresce, a tensão aumenta. 20, 30, 40, 50 nós. Você não sabe até onde vai. Mas quando ele recua, um nó que seja, a tranquilidade começa a tomar conta. Você ainda continua checando se tudo está ok, mas já há um relaxamento. É claro que dei sorte que o ciclone se afastou do mar. Também é óbvio que este não é um furacão do Caribe. Cada coisa no seu lugar e na sua hora. De qualquer forma, Florianópolis tem seus perigos. A história recente sustenta isso. E ventos de 50 nós ou 100 km por hora não são para brincar. E para quem tem tudo dentro de um veleiro, é tudo ou nada. Poxa, olhando assim, já fiz tudo que eu podia fazer que eu acho que valia a pena para se proteger. Tá ok, não vi nenhum desgaste nos cabos. Talvez aumente um pouco, tá assim, 40 nós com umas rajadas de 50. Aqui dentro do barco, sem barulho, sem rangido. Eu acho que tinha muitas escolhas boas pra ficar, mas eu acho que aqui no Veleiros da Ilha foi bacana, eles deram uma baita ajuda. Muita gente falou que aqui balança muito, e é verdade, aqui não é um pier muito protegido. Mas eles colocaram mais um reforço que é diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. Então, se fosse para outro lugar teria algumas vantagens, desvantagens, mas aqui eu acho que foi legal. Outros barcos aqui, o Água Rasa no lado, um casal bem simpático, bem legal, e aí tinha o Cuca Fresca, eles foram para outro lugar.
Não sei onde é que eles foram, saíram depois que o vento já chega, foram pro norte da ilha. Provavelmente Jurerê ou Ganchos. Depois de um pico de 50 nós, o vento foi diminuindo aos poucos durante a noite. Lá pelas 2 da manhã, dormi na sala, onde batia menos. Isso aí, galera. Conseguimos passar pelo ciclone sem nenhum problema. Pelo que eu vejo aqui também não vi nenhum estrago em algum barco. Vou dar uma olhada pela marina agora pra ver, mas pelo que eu escutei não. Show de bola, poderia ser melhor. E aí agora sair comer alguma coisa, sair do barco. Gripado ainda. Mas isso é a coisa menor. Bacana, mais uma pro currículo. Chegamos a pegar 50 nós de vento, que eu vi, né? Porque eu não fiquei olhando o tempo inteiro ali, possivelmente mais. Mas o feito mesmo foi que manteve 40 nós durante muito tempo. Assim, não de rajada, de vento principal, sabe? Então isso vai forçando tudo, mas bacana, deu tudo certo. No outro dia o vento ficou lá pelos 20 nós, que é bem tranquilo. Especialmente depois do vento que nós acostumamos aqui para baixo. Viver é sempre enfrentar uma fila de problemas, um atrás do outro. Ninguém consegue parar de ter problemas. A forma que você encara eles é que é capaz de tornar uma vida feliz. Poderia ter sido algo muito pior. Tive sorte que o ciclone, assim como eu, gostava mais de mar do que de terra. Mas foi um belo treino para um dia ter que pegar algo pior. Foi um susto, mas daquele tipo que faz você acordar, testar suas reações e parar para perceber que está vivendo uma vida incrível. Que apesar dos obstáculos que aparecem, você não consegue imaginar outra melhor. É importante ter uns momentos assim para abalar a inércia, que é a grande inimiga de uma vida interessante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O #Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, #Sal_oficial.